Fala galera, sejam bem-vindos a mais um quadro aqui do Carreira Talks. Hoje um quadro novo, um lançamento aqui para vocês. O quadro é o Ask Series. Aqui vão ser uma série de bate-papos, né, para falar sobre carreira, mas um formato diferente dos anteriores, né? Os outros quadros aqui do Carreira Talks, normalmente um quadro de entrevistas, sempre com temas centrais. E neste quadro aqui no Ask funciona da seguinte forma: a gente recebe aqui profissionais que estão no início da carreira, estagiários, estagiárias ou jovens profissionais que queiram atingir algum objetivo, que estejam lidando aí com algum desafio na carreira. A gente bate papo sobre esses temas. No final eu vou falar com mais detalhes, mas é só vocês mandarem um e-mail para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. E aí a gente troca algumas mensagens, faz um briefing, marca essa conversa e a gente bate um papo sobre carreira, sobre a sua carreira, para a gente poder gerar valor de alguma forma para vocês, tá bom? Hoje eu tenho o prazer aqui de começar, de estrear esse quadro aqui com o meu amigo Elienay. A gente se conheceu no Itaú, um tempo atrás, tive o prazer de trabalhar com ele. E um segundo prazer aqui de receber você aqui no quadro do Carreira Talks. Seja bem-vindo, Eli. Eu não vou te apresentar, vou deixar que você se apresente aqui para a turma. Seja muito bem-vindo e obrigado por participar aqui com a gente. Muito obrigado, Vitor. Oi, pessoal que está aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente sempre conversou sobre carreira enquanto trabalhávamos juntos e ter a oportunidade da gente continuar essa conversa, desenhar essa trilha para o nosso futuro, para a nossa carreira, é um prazer. Muito obrigado por estar me convidando para fazer esse piloto, essa nova série aí. Tenho certeza que vai ser bacana. Show de bola, Eli. Prazer é nosso. E, cara, antes da gente começar a falar aqui um pouco do seu momento atual aí de carreira e da gente destrinchar o que pode ser feito para você atingir seus objetivos aí, conta um pouco pra gente do Eli, né? Do profissional Eli, um pouco do que você está estudando, do que você, com que você está trabalhando, um pouco do teu contexto, antes da gente dar um mergulho aí. Show de bola, Vitor. Hoje eu estou estudando economia. Eu estou aí, já passei da metade do curso. Eu estava, até o começo desse ano de 2020, eu estava estagiando com você lá no banco. E durante a quarentena, eu fui efetivado numa gigante do varejo. Eu entrei na empresa em junho, que para mim foi muito bom, porque agora eu estou tendo a experiência de assumir mais responsabilidades, né? Poxa, até 6 meses antes eu estava numa cadeira de estagiário, agora fui contratado como assistente administrativo. Numa outra área, no meu estágio eu trabalhei com projetos de crédito para pessoa física. Hoje estou trabalhando no back-office, eu atendo clientes que estão com algum tipo de problema na entrega dos seus produtos, né? O cliente compra um produto na loja online e por algum motivo ou o produto chega variado ou chega um produto diferente do que ele comprou, e eu atendo esses casos. Já tem aí 3 meses e meio que eu entrei nessa empresa do varejo. Entrei durante a quarentena, só fui na empresa uma única vez. Foi o primeiro dia para buscar o notebook, para buscar o crachá. Eu estou conseguindo trabalhar no formato home office. Eu nunca vi a minha chefe, eu nunca vi nenhum dos meus companheiros de equipe, né? Eu que, poxa, sou uma pessoa comunicativa, gosto de conhecer pessoas, de bater papo. Isso faz falta. Eu moro sozinho aqui em São Paulo, minha família mora na Bahia, então tem sido um momento difícil. Acredito que a principal dificuldade neste momento, nesse início de carreira, é em tentar entender onde que eu estou, qual empresa que eu estou inserido, quem são eles, qual é a linguagem que eles falam, se isso conversa comigo, se eu vou ter possibilidades de planejar a minha carreira, se eu vou ter possibilidades de trabalhar com
áreas que exijam mais comunicação com o cliente. Eu hoje, apesar de atender caso a caso com o cliente, eu acabo ficando... Eu não converso diretamente com ele, é muito raro eu precisar ligar para o cliente para pedir alguma informação. Hoje, eu ainda vejo a minha atividade como bem analítica e razoavelmente fácil para ser automatizável, né? Para tirar aí a necessidade de pessoas tocando essa atividade. Então, hoje eu gostaria de direcionar a minha carreira para áreas comerciais, né? Os feedbacks que eu tive de outros gestores sempre me direcionaram para áreas comerciais, áreas em que eu possa ter interação direta com o cliente. Eu acredito que eu vou ser mais feliz tendo essas oportunidades. Show de bola. Então, se a gente tivesse que priorizar aí os objetivos, você me falou alguns objetivos aí na sua fala, né? Hoje, qual seria o principal objetivo no seu momento aí de carreira? Para hoje, o meu principal objetivo é me destacar na área onde eu estou, ganhar visibilidade durante o processo seletivo e esse início de caminhada na empresa. Falaram para a gente sobre... A minha equipe inteira entrou todo mundo na mesma data. Somos em 9, todo mundo começou a trabalhar em junho. E durante o processo seletivo, o pessoal do RH falou, olha, daqui 6 meses pode ser que exista uma possibilidade de promoção. Pode ser que a gente promova alguns de vocês, assistentes administrativos, a analista júnior. Eu acredito que se eu entregar bem nesses primeiros 6 meses de empresa, eu vou ganhar visibilidade, vou ter possibilidade de uma promoção, consequentemente, conhecer outras pessoas e buscar oportunidades em outras áreas. Perfeito, perfeito. Então, pelo que eu pelo que a gente trocou um pouco antes, né, e um pouco da sua fala aí, vou tentar sintetizar aí em objetivos de curto, médio prazo e um objetivo de longo prazo, tá? Aí você me ajuda aí se é isso mesmo, tá? No curto, médio prazo, o que eu mapeei aqui da sua fala, poxa, conhecer a empresa, entender os objetivos, né, desafios lá da tua área, entender a linguagem da empresa e uma comunicação eficiente aqui, de forma que você consiga transparecer aí as suas habilidades com comunicação, com interação com pessoas para a sua gestão. E um objetivo de longo prazo essa migração para a área comercial. Aí deixa eu te ajudar aqui um pouco com os times. Eu imagino que curto prazo, acho que até 6 meses, médio prazo 1 ano e acho que longo prazo mais do que 1 ano. Nessa linha de raciocínio, você concorda que é um pouco disso? Eu acredito que sim. Show de bola. Eli, cara, assim, uma coisa que eu trouxe para te falar aqui, e com base numa outra conversa que a gente teve também, você havia me falado que um pouco do contexto da empresa que você atua hoje, assim como várias empresas, mas um contexto de transformação digital. Que a tua empresa está passando por um processo forte de transformação digital e, enfim, que você poderia, né, contribuir de alguma forma para isso. Um ponto que eu pensei aqui para essa nossa conversa é que de usar essa transformação digital para ser um pouco do pilar central aqui da nossa linha de raciocínio, digamos assim, para guiar a tua jornada. Pelo que eu conheço de você e pelo que a gente já falou, né? E para começar a falar da transformação digital, eu pensei aqui em trazer uma definição, né? Porque transformação digital, muita gente fala, está muito falado por aí, todas as empresas estão super preocupadas e com razão, mas é algo muito difícil da gente tangibilizar, né? Da gente materializar o que é uma transformação digital dentro de uma empresa. Então eu trouxe aqui uma definição do MIT, eu dei um Google aqui
no termo, e eu trouxe uma definição simples aqui do MIT, que eu acho que é um chute inicial aqui para a nossa conversa. É o seguinte, estou com uma cola aqui do lado, tá? Esses são os benefícios do home office, ter uma colinha do lado aqui do notebook. Tem que explorar as ferramentas. Transformação digital é sobre como a tecnologia muda as condições em que o negócio é feito, de forma que mudam também as expectativas dos clientes, dos sócios e dos funcionários. Essa é uma definição, vai nos ajudar de alguma forma aqui, mas eu trouxe também alguns números de um outro artigo, é um artigo da Harvard Business Review, que ela fala que transformação digital não é sobre tecnologia. E aí eu queria explorar um pouco mais sobre o que está por trás da transformação digital e como que entender isso pode beneficiar o seu desenvolvimento de carreira e como pode beneficiar e potencializar a forma como você gera valor para sua companhia e, consequentemente, o seu desenvolvimento de carreira. Ela traz algumas pesquisas, algumas informações que vou destacar aqui, como uma pesquisa que foi feita aqui em 2019 com CEOs de vários lugares do mundo e com quais eram as grandes preocupações desses CEOs, né? Lógico, antes do Covid, acho que essa pesquisa sofreu algumas transformações aí, mas acho que não mudou muito o cenário, né? Então, 2019, o ponto de maior preocupação desses CEOs era a transformação digital, né? Preocupação número 1. Ela traz um valor aqui também de 70% das iniciativas de transformação digital falham. Então, já vou explorar um pouco mais desse valor. E um mapeamento que fizeram aqui em 2018, em 2018 foram gastos cerca de 1,3 trilhões, com T, trilhões de dólares, em iniciativas de transformação digital no mundo todo, e conectando com aquele 70%, a gente está falando de cerca de 900 bilhões, com B, de dólares. Não vou nem fazer a conversão aqui para o real, mas de 900 bi desperdiçados com transformação digital. E eu queria trazer um pouco para a mesa essa discussão de o que é um desperdício com uma iniciativa de transformação digital, né? Eu participei de algumas iniciativas de transformação digital ao longo da minha carreira e vou dar um exemplo super simples que vai tangibilizar para você e para a turma que está acompanhando aqui. Vamos supor que a gente tem uma área, né, uma área X, e essa área X faz um processo determinado ali, um trabalho, ela realiza um trabalho de uma determinada forma. E aí os gestores dessa área, eles identificam que para atender a demanda do cliente, que agora está mais exigente, para atender a demanda do mercado, que agora está mais ágil, para atender ou superar os concorrentes, que estão cada vez mais safos, eles precisam mudar a forma como o processo é feito, como aquele trabalho é feito. E aí eles identificam que o trabalho era feito de uma forma A e ele precisa ser feito agora de uma forma B, né? E aí entenda como quiser, se é com equipes diferentes, se é com uma organização de trabalho diferente, se é no modelo ágil, se tem gestão visual, enfim, entenda como quiser, esse A para o B. E aí, para estimular que as pessoas participem ou que as pessoas mudem o trabalho da forma A para a forma B, esses gestores organizam ali uma série de reuniões, de estudos, consultorias, para definir o que seria esse modelo de trabalho B e como que as pessoas poderiam se voltar para essa nova forma de trabalho. Ou seja, todo esse trabalho, esse estudo que está sendo feito, ele é uma iniciativa de transformação digital. O link desse artigo da Harvard está aqui na descrição do vídeo, para quem estiver acompanhando aqui. E vocês podem ver com mais calma, depois eu vou te mandar ele para você olhar também o artigo. E ele traz nesse artigo uma série de lições, né? Coisas que poderiam ser feitas sobre transformação digital que não tem a ver com tecnologia. E antes de entrar nessas lições, eu queria destacar essa história que eu contei para vocês, né? Do processo A para o processo B, porque todo esse trabalho que foi feito
para mudar de um processo A para um processo B, é uma iniciativa de transformação digital. Então, exigiu reuniões de trabalho com as equipes, exigiu contratação de consultorias, exigiu estudos das pessoas que estão conduzindo. E se você fizer uma conta simples aí de pegar assim, poxa, 20 pessoas participaram dessa iniciativa durante 6 meses. Foram feitas 40 reuniões. Né? Se você pegar todo o valor hora de trabalho de cada um desses profissionais aí e somar, mais, por exemplo, com o que foi pago por uma consultoria prestar esse serviço, você tem aí facilmente algumas dezenas de milhares de reais, ou quem sabe centenas de milhares de reais investidos nesse processo, né, de transformação do processo A para o processo B. Ou seja, a empresa investiu o tempo dos funcionários para aquele processo de transformação. Só que por algum motivo, né, a cultura de trabalho, quando o calo aperta ali, as pessoas estão rodando vários pratinhos, está todo mundo correndo, a gente sabe como é meio corporativo, as coisas voltam para o momento, para o processo A, né? Poxa, precisa entregar e não tem tempo para isso tudo aí que a gente está desenhando. Cara, tem muita gente que está há muito tempo na área, então as pessoas de 15, 20 anos na mesma área, fazendo a mesma coisa, que tem certa resistência à mudança. A média gestão, né, o nível intermediário de gestão ali sofrendo, né, com a pressão das equipes e a pressão dos executivos, trabalhando horas e horas, acaba voltando para o processo anterior, né? Ou seja, todo aquele trabalho foi feito, foi desperdiçado. Então, esse é só eu queria trazer essa historinha aqui para ilustrar o que é um desperdício com transformação digital, que é crônico, acontece em várias empresas, converso com muita gente, isso tem acontecido em vários setores, e dado que isso acontece, né, e que, poxa, apareceu lá numa pesquisa da Harvard, num artigo da Harvard, eu tive experiências assim, se você falar com outros profissionais, é possível que a gente escute depoimentos nessa linha também. Como que um jovem profissional pode se posicionar, né, num momento, num processo de transformação digital, alavancando a carreira e ajudando a empresa, né? Aqui eu acho que é o pilar central que eu queria conduzir assim para a nossa conversa, porque isso é muito importante, né? Você entender qual que é o cenário do teu CEO, dos acionistas, dos clientes, você, independente da área que você trabalha na empresa, né? Se você tem essa clareza, as suas ideias podem ser muito mais efetivas se forem dadas nessa linha, né? Porque essas preocupações são preocupações, né, dos acionistas, é preocupação do diretor ou do gestor ali da sua divisão. Nem sempre vai ser a preocupação do seu gestor direto, né, do seu coordenador, do seu gerente, que, de novo, pelas pressões da organização e do sistema como um todo, às vezes é forçado a olhar para um próprio umbigo, não que isso esteja certo, mas é comum ver os gestores ali de frente, gestores de linha com um pensamento fechado ali na operação dele, tá tudo bem, não estou julgando, mas isso é um fato, né, que a gente precisa levar em consideração, ainda mais no início da carreira, porque isso pode também ser uma pecinha ali no xadrez ao nosso favor, tá? Eu já vou falar sobre isso. Então, esse eu acho que é a partida, né? Poxa, transformação digital tá aí, tá todo mundo preocupado, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer e as empresas estão sofrendo de vários tamanhos, estão sofrendo com essa transformação. O que é muito fácil quando não que é fácil, né? Mas é muito menos difícil, digamos assim, quando a gente está numa startup, numa empresa menor, que a palavra do dono tem muita força ali, né? Porque o dono está sentado na mesa, é um grupo de 10 pessoas, de 20 pessoas. Quando a gente projeta isso para um grupo de 50, 150, 200, 1.000, 10.000, 50.000 pessoas ou mais, ou até no nosso caso, quando a gente trabalhou lá junto no Itaú, cerca de 100.000 funcionários, é muito difícil da gente fazer isso, né? Então as áreas estão desconexas, não está todo mundo na mesma página. E quando a gente coloca um tempero aí de home office, né, sem aquele contato pessoal, olho no olho, é mais difícil ainda, né?
Um outro ponto dentro do artigo da Harvard que vale destacar aqui também, de novo, são várias lições que eles dão ali sobre como fazer uma boa transformação digital. É a lição 2 que eu trouxe aqui para a nossa conversa também, que ele chama de Leverage Insiders, né? De você usar como uma vantagem as pessoas que já estão dentro da empresa. E é aqui que eu queria explorar bastante contigo. Porque, assim, a gente, de novo, né, num processo de transformação, é normal a gente olhar o vizinho e ver que a grama dele está mais verde, está mais bonita e, cara, quais são as boas práticas e faz rodadas de conversa e, cara, que ferramenta que você usa, que processo que você usa, vai lá, paga uma bala em consultorias, e aí vem aquele consultor das grandes empresas de consultoria, fica ali alocado 2, 3 meses, olhando, faz aqueles PPTs malucos, cheio de números, e aí tá claro ali o que você precisa atacar, né? Você como uma empresa. E o ponto que ele traz aqui é para você valorizar as pessoas que já estão dentro da sua operação. Sem necessariamente ter que contratar alguém de fora para falar o que você precisa fazer, né? E aí eles dão alguns highlights lá que eu acho que vale a turma ler, mas assim, o ponto é que assim, as pessoas que estão dentro, que conhecem o negócio, que conhecem o processo, que conhecem o produto ou o serviço, as fraquezas, você que atende os telefones, responde os e-mails lá, e você sabe onde são os problemas ali nos produtos, onde você precisa encaminhar, qual que é a grandeza de problemas, né? Tá mais voltado para essa linha ou para aquele outro tipo de produto, por exemplo. Essas pessoas precisam ter um papel fundamental na transformação ou no que poderia ser feito, porque essas pessoas conhecem o negócio. E aí que o artigo traz um olhar assim também, cara, vamos olhar mais o que a empresa precisa, o que a gente precisa, o que a nossa área precisa, antes de decidir a ferramenta que a gente vai usar, né? A ferramenta é uma coisa secundária, né? E no Lean a gente fala muito disso, né? Que o que deve guiar as melhorias de processo é sempre o valor para o cliente. A gente está gerando valor para o cliente, né? Esse é primeira pergunta a se fazer. E aí, a partir daí, as ferramentas todas elas vão aparecendo, né? O que a gente pode usar para trabalhar. Então, o ponto de partida é aqui, cara, transformação digital, beleza, e já entendemos o contexto. Passo 2, cara, é um estímulo da própria Harvard, que tem um baita de um nome, uma instituição super renomada, que a gente estimule as pessoas que estão dentro da operação, que elas liderem a transformação. E como que a gente pode se posicionar para que a gente consiga contribuir para a organização ao mesmo tempo que a gente se desenvolve, né? Eli, tô falando aqui, mas, cara, dúvidas, vai me falando porque é um bate-papo, tá? Não é um monólogo. Beleza, beleza. Mas, assim, a gente já sabe onde atacar, né? Digamos assim. Um exemplo que a gente bateu papo, eu acho que você chegou a ver. Você disse, desculpa, Pode falar. você disse que a gente já sabe onde atacar. Você fala sobre buscar possibilidades de mudança com quem já está dentro. Isso, Buscar novas ideias com quem já está inserido. isso. Eu tô indo do macro para o micro. Eu vou afunilando agora Uhum. para ajudar no raciocínio aí. Mas assim, de forma macro, se a gente olhar a empresa que você trabalha, ela está inserida num contexto onde ela precisa mudar uma série de coisas para, sei lá, se aproximar da Amazon, por exemplo, ou outras varejistas por aí. Sim. Esse é o quadro macro, né? A big picture, né? Isso são preocupações do CEO, dos diretores aí de divisão,
E aí um ponto para a gente ter em mente, cara, o Leverage Insiders, né? Como que a gente pode, enquanto funcionário daquela área, daquela divisão, como é que a gente pode contribuir para essa transformação, independente da nossa área? E eu já vou explorar esse ponto. Transformação digital ou transformações, mudanças, change management, chame como quiser, todos esses processos de transformação dentro das empresas, eles precisam sim ter um sponsorship, né, um patrocínio do diretor, ou do gestor, do CEO muito forte para que a mudança ocorra, né? Sem esse patrocínio, sem alguém embasando, reforçando, estimulando, dando tempo na agenda para as pessoas se dedicarem para isso, sem esse estímulo não acontece mudança nenhuma. Agora, só com isso também não acontece. Então, o que é fundamental para que aconteça é que a mudança seja em todos os sentidos, né? Por muito tempo, eu fui muito cético, não cético, mas eu fui muito crente da máxima de a mudança é de baixo para cima, né? Poxa, se as pessoas quiserem mudar, vai mudar e tal. E aí, com o tempo, eu vi que sem o patrocínio, as coisas não acontecem. Aí eu passei a acreditar que a mudança era top-down. Se a mudança não for top-down, também não acontece, né? Se não for o gestor falando, ó, mudou, Esse, pode falar. certo? O que é na prática esse patrocínio? Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem algum projeto de melhoria dentro da sua área. Ó, a gente precisa melhorar o processo A. E isso foi uma ideia do chefe, do chefe, do chefe do seu chefe. Ou o estímulo dele, partiu de lá. Vai acontecer. De uma forma ou de outra, vai acontecer. Porque ele colocou, ou ele ou ela colocou, tá na agenda, vai acontecer. Agora, vamos supor que tem algum outro processo de melhoria e foi ideia do seu chefe. Só. Nenhum outro gestor na cadeia de liderança está comprado com aquilo. Ou aquilo não é importante para nenhuma outra área dentro da empresa. Qual que é a chance de um acontecer e de outro morrer na gaveta? Ou morrer na Bom, caixa de e-mail? A gente fala de sponsorship ou de patrocínio quando um assunto ele é sponsorado, quando ele é patrocinado por algum gestor da divisão que você trabalha, né? Algum gestor que estimula que aquilo aconteça, que faça uma espécie de governança para que aquele assunto não esfrie, que tenha alguma prestação de contas sobre aquele assunto dentro de alguma reunião recorrente, de algum comitê, para que aquilo não esfrie e aquilo aconteça, né? Então, é importante que os assuntos mais estratégicos tenham os patrocinadores, né, daqueles assuntos. E aí pode ser um certo. superintendente, o diretor, enfim. O cargo, infelizmente, na maioria das vezes, ainda fala mais alto no modelo de trabalho que a gente tem aí por aí no mercado. A gente é muito bonito de falar que hoje em dia é tudo horizontal, não tem mais cargo e tal, mas grandes empresas, Uhum. de uma forma ou de outra, a gente ainda cai na carteirada. E cabe a nós, né, que está no início da carreira ali, que está brigando para os nossos resultados, cabe a nós entender como o jogo funciona e se adaptar para que aconteça, para que a gente consiga surfar essas ondas, entendendo que esse é o game e vamos para frente, vamos para frente. Não dá para ficar reclamando e, enfim. Então, só para eu não perder o raciocínio aqui, eu, eu, Então, eu entendo que na minha cabeça lá no início da carreira, né, poxa, não, a mudança é parte das pessoas e tudo mais e tal, é bottom up, né, é de baixo para cima que as mudanças acontecem. Se não tem ninguém, como a gente acabou de falar, se não tem ninguém olhando, se não é importante para ninguém, isso vai cair por terra, vai ficar na sua caixa de e-mail. Do outro lado, se for uma mudança top-down, né, ou seja, aquele projeto do gestor, se ele quiser que aconteça, vai acontecer e pronto, acabou,
Se for um projeto, pode até ser que aconteça, mas se for um processo de transformação de mentalidade das pessoas, não vai acontecer. É, e aí eu vi isso na prática, na minha carreira, eu pude acompanhar de perto isso. Se o gestor lá de cima quer e os gestores intermediários, as pessoas não querem, não vai acontecer. Por mais que tenha estímulo, por mais que tenha porrada, não vai acontecer. E aí eu fui para um terceiro estágio aí de aprendizado em processo de transformação que eu entendi que é de todos para todos, né? Então precisa sim ter o cara lá de cima ou a mulher lá de cima estimulando que aconteça e governando de forma que aconteça essa mudança de mentalidade. E do outro lado precisa também ter as bases, as equipes, elas precisam ter pessoas chave que estejam liderando essas transformações. Veja que eu não estou tocando aqui no assunto de liderança média, né, de coordenadores e gerentes. Eu não estou falando dessa turma. Esses são fundamentais que estejam comprados para que aconteça a transformação. Estou considerando que estejam, tá? Mas, além desses, em cada equipe ou na camada de funcionários, né, de equipes, é importantíssimo que tenham as pessoas que estejam liderando essas transformações. E aí, o que é liderar a transformação? O que é liderar sem ter equipe, né? Às vezes as pessoas confundem, né? De, poxa, eu não posso ser líder porque eu não tenho ninguém debaixo de mim, eu não sou chefe de ninguém, eu não tenho cargo de gestor. Como é que eu vou liderar alguma coisa, né? De fato não tem nada a ver mesmo. Então, qualquer pessoa pode ser líder, não tem nada a ver com cargo de gestão. E aí, nos nossos conteúdos aqui do Carreira Talks, a gente sempre passa nesse tema com grandes líderes do mercado, e eu sempre pergunto para eles, né, cara, o que é ser líder quando a gente não tem equipe, né? E a resposta vem sempre, né, na mesma linha do que eu acredito, e é super legal de ver outros profissionais também corroborando isso, que é assim, cara, se você tem uma atividade, teu processo é fazer A, B e C, você pode liderar aquele processo A, B e C. O que é liderar aquele processo, aquela atividade? Liderar é mostrar uma direção para outras pessoas e fazer com que elas vão nessa direção junto com você, né? Então, se você divide essa atividade com outras pessoas e você acredita que essa atividade pode ser feita de alguma forma que vai trazer mais resultado, ou você acredita que você consegue melhorar essa atividade em que outras pessoas estão envolvidas nessa atividade e você coloca essas melhorias, esses pontos de vista para essas pessoas e elas observam e você tem aquela habilidade, aquele traquejo de chamar essas pessoas para junto do barco e melhorar como um grupo, melhorar aquela atividade, você é o líder daquela atividade, você está exercendo a liderança dentro da sua atividade, né? Você não precisa ser o gestor ali da área, né? Gerir as pessoas para você poder liderar a tua atividade. Então, esse é um ponto. Uhum. Então, isto posto, né? A gente já sabe agora, indo do macro para o micro, né? Transformação digital, né? O contexto que a empresa tá colocada, tá inserida, né? Uma série de melhorias ali, mas se a gente puder sintetizar aqui, né, um denominador comum, é gerar valor para o cliente, né, mais do que a gente gerava antes, gerar ainda mais valor, e sabendo, resgatando a definição lá do MIT, sabendo que as expectativas desse cliente mudou, né? Agora a régua dele está mais alta, as expectativas dos funcionários mudou, né? As expectativas mudaram, as expectativas dos acionistas também mudaram. Então, é importante que isso aí seria o que está na cabeça do CEO, né? E quando a gente vem afunilando para o nosso dia a dia, a gente sabe agora também que é importante ou que é interessante a gente valorizar as pessoas que já estão dentro das operações e ainda mais as pessoas que estão que estão na ponta, né? Que estão ali na operação, porque essas pessoas conhecem o trabalho muito mais do que as consultorias ali, né? As pessoas que vão vir de fora para falar, ó, usa essa ferramenta ou usa aquela ou a outra ferramenta.
Então, esse é um ponto do contexto que você está inserido, que muita gente está inserido, né? Como que eu percebo que você pode potencializar a tua carreira se você olhar para esse tipo de perspectiva aí, né? De desenvolvimento. Então, amarrando com outro tema agora, né? Melhorias de processo ou melhorias de atividades, né? Isso é inerente a qualquer atividade. Qualquer atividade faz parte da sua natureza que é algo ou alguma frente de trabalho que você pode melhorar. E eu sempre estimulo, né, para as pessoas que eu tenho essa oportunidade de falar um pouquinho de carreira, o trampolim mais que está mais na mão, né, de você potencializar a sua carreira, é você melhorar a tua atividade, né, melhorar o processo que você está inserido, ao ponto de gerar mais resultado para a tua área, a partir de uma iniciativa tua, né? Isso qualquer pessoa pode fazer em qualquer momento, Legal. né? E isso conversa um pouco com over delivery, né? Entregar mais do que você está sendo ou da expectativa que você tem ali com o teu gestor, né? Se você foi contratado para fazer 1, 2 e 3, se você passar a entregar 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 5, 4 e 5, você vai chamar atenção ali dentro da sua atividade. Consequentemente, você vai ser considerado para promoções, para reconhecimentos, enfim, você vai se destacar, né? Então, partindo desse modelo mental aí, né, de entregar mais do que é esperado e melhorar o teu processo, por que não você usar dos objetivos da empresa, né, de transformação digital, de melhor atender o cliente, enfim, cada empresa tem o teu guideline, né, as tuas diretrizes lá, que certamente você deve ter algum material assim, os valores da empresa, a missão da empresa e tudo mais. Por que não unir esses objetivos institucionais com os seus objetivos, né, de carreira, né? Para minha carreira, para minha própria carreira, isso foi sempre uma bomba muito positiva, né? Porque quando você pega um problema que está na cabeça do teu gestor, trabalha para resolver esse problema, ao mesmo tempo que você desenvolve os teus trabalhos ali, isso é o melhor dos mundos, é o que todo gestor gostaria que um funcionário fizesse, né? Então, antes de ir para a parte prática ali, né, do passo a passo que eu pensei aqui de trazer para você, eu queria ilustrar toda essa história com um exemplo prático de atividade que foi feita com o Robson Gouveia. Eli, só uma pausa aqui que eu vou salvar, que ficou pronto. Vou salvar aqui antes que, Beleza. antes que suma da minha frente. Acho que tem algum problema. Sábio, sabedoria. Desculpa, viu, as Não, que interferências aí, isso, cara. oxe, não, que isso, né? Entendeu? Sabedoria de Salomão tá lá escrito, entendeu? Lá em Provérbios 35, lá. Salvarás a gravação da call, entendeu? A cada 10 minutos, para caso caia. Tá escrito lá, tá registrado. Velho Testamento, isso aí. Show de bola. Pô, vamos lá. Então, do Robson Gouveia, né? O Robson é um amigaço meu e ele tem uma história super legal, uma trajetória super legal de carreira. Hoje ele está à frente da parte de serviços do Lean Institute Brasil. E eu tive a grata oportunidade de entrevistá-lo aqui num quadro do Carreira Talks, que é o The Journey. O link também para a turma, se alguém quiser ver a entrevista, está aqui na descrição do vídeo. Se não me engano, eu assisti. Ele é um rapaz bem comunicativo, né? Sim, Conversa bastante. Eu assisti, eu gostei. Esse episódio foi muito bom. show de bola, show de bola. E aí nessa entrevista, e eu não vou mergulhar muito nessa entrevista aqui para não me estender, mas assim, nessa entrevista a ideia é conhecer um pouco mais a trajetória dele, né, de grandes líderes. Ele é um grande líder e
ele teve uma trajetória super legal de desenvolvimento na Alcoa, né? Então, ele entrou na Alcoa como chão de fábrica ali, isso, eu não me recordo exatamente o cargo ali, mas ele carregava caminhão ali, né? Era isso, na logística. E, enfim, do primeiro cargo que tem na fábrica ali, né? Então, e eu até ser o responsável, né, um dos responsáveis pelo Alcoa Business System, que é um projetaço dentro da Alcoa, que é referência no mercado de Lean Management, enfim, não vou me estender, porque eu adoro o tema, então vou começar a falar bastante. Mas assim, ele foi da ponta, né, de trabalho até um cargo de destaque dentro da Alcoa, pelo olhar, pela curiosidade e, a mentalidade ali de melhorar o processo, de estimular a melhoria nele, no processo que ele estava inserido e nos pares dele ali que ele estava inserido. Então, esse é um exemplo simples, prático, né? Melhor dizendo, um exemplo prático para ilustrar toda essa trajetória, ou esses itens que a gente passou aqui agora há pouco. Nossa, inclusive, ó, esse Robson Gouveia, ele parece ser um cara muito, muito inspirador, sabe? Ele falou, cara, bem no final da entrevista, mais caminhando para o final, você perguntou para ele, o que você recomendaria para o jovem de hoje? Não lembro se você recomendou, o que você diria para você, Robson, o que você diria para você quando era mais jovem? Ou se era, Robson, o que você diria para a galera que está começando hoje? Mas ele falou sobre o inglês, né, que é importante pra caramba, que foi o que me cutucou aí a começar a fazer o inglês particular, que eu estou fazendo, e Legal. também sobre comunicação, sabe? Ele falando de comunicação, de escutativa. Mano, o cara falou de inglês, eu tenho que aprender inglês, velho. Aí eu entrei na plataforma aí online, né? Tava barato. Aí, cara, passou uma semana inteira e eu nem olhei. Mano, isso aqui, que eu tô enganando? Eu não vou estudar sozinho por plataforma, não. Aí eu conversei com a Ana Ortiz, né? A gente virou amigo pra caramba. Ela me recomendou o professor dela, tô fazendo inglês por causa do Robson Gouveia, Olha né? aí, E que animado legal. para estudar lá os pontos que ele falou no final lá, ele falou sobre escuta ativa, né? Falou sobre soft skills, nem sei, mas deu a entender que era sobre relacionamento, sobre comunicação, né? Mano, carreira, caramba, acho que se eu fosse focar para alguma coisa parecido com o que ele estudou, com o que ele desenvolveu, acho que eu seria feliz, sabe? Poxa, Show, show de bola. foi legal, foi uma entrevista legal pra caramba. Show, show. Obrigado por compartilhar aí, e fico feliz aí que gerou valor para você e que você está executando aí. Fico super feliz. Ah, eu que agradeço o material aí, foi bom mesmo. Show. Aí ele, enfim, contei esse exemplo do Robson aí para você, para a turma, né, para ilustrar essa perspectiva, essa forma de olhar o desenvolvimento de carreira e uma estratégia que eu acredito muito que cabe no bolso, digamos assim, né, que cabe na agenda de qualquer pessoa, né. Qualquer pessoa Uhum. que quer crescer na carreira, na minha opinião, precisa entregar mais do que é esperado para que você consiga mostrar que veio, mostrar o teu valor. Eu sempre falo aqui, eu vejo promoção e desenvolvimento de carreira, né, o reconhecimento como uma promoção, como um degrau, como dois pilares, né, para que isso aconteça, né? Um é a vaga e o outro é você estar preparado, né? A vaga Uhum. a gente não controla quando vai acontecer, né? A vaga está disponível. Às vezes a equipe tá completa, não tem orçamento para promoção, enfim, são coisas que não estão no nosso alcance. Coisas que estão no nosso alcance é o outro pilar, né? A gente está pronto. E aí, essa régua de quando eu vou estar pronto para o próximo cargo, essa régua, na minha carreira, eu sempre fui muito arrojado com essa régua. Não significa que eu bati todas as minhas metas de promoções, mas significa que eu coloquei a régua apertada e me desafiei a estar pronto para aquele passo em um curto espaço de tempo, né?
E aí, para estar pronto para neste curto espaço de tempo, eu sempre tive uma agenda muito ativa de iniciativas, de ações, coisas que eu poderia fazer para me desenvolver, né? E, mas isso é um outro assunto, né? Centralizando aqui e mantendo a clareza aqui no que a gente está falando, né? De você poder desenvolver aqueles seus objetivos que a gente falou antes de eu começar a falar da transformação digital, né? De conhecer a empresa, entender os objetivos, entender a linguagem da empresa, comunicação eficiente e, num segundo momento, migrar para a área comercial. Sem a gente perder isso de foco, mas considerando todo esse alicerce que a gente colocou aqui de transformação digital e coisas que a gente pode endereçar, o que eu enxergo que seria um bom caminho ou um caminho factível para você conseguir galgar os seus passos na sua carreira é promover as melhorias dentro do processo que você está inserido, né? Você melhor do que ninguém sabe ali onde que você poderia melhorar e melhorias no processo tanto na sua execução de processo do que está no seu alcance de mudar a forma como você faz o trabalho para você aumentar a eficiência e a eficácia do processo. Lembrando a diferença de eficiência e eficácia, eficiência é você fazer mais rápido, qualquer coisa, né? Fazer mais rápido e do ponto A para o ponto B mais rápido, com menos recurso, com menos desperdício, enfim, fazer mais rápido. E a eficácia é fazer o certo. Não adianta você fazer mais rápido um processo que você nem precisaria fazer, se você olhasse com um olhar mais criterioso ou com alguma mudança de estratégia da área. Então, eu preciso me fugiu aqui a cabeça algumas analogias, mas vamos supor que você precisa mudar a escada, a escada de A para B, né? Colocar a escada aqui, a escada ali, a escada aqui, aí você desenvolve um trilho, um negócio mais dinâmico, com uma ergonomia melhor e tal, que você gasta dinheiro para fazer isso tudo, só para a escada movimentar mais rápido. Ao mesmo tempo, se você olhasse pela perspectiva da eficácia, você poderia colocar aquilo no chão, eliminar as prateleiras e não precisar mais de escada, por exemplo. Tá? Só um exemplo de como que você pode olhar as suas atividades. Então, eficiência e eficácia, né? Olhar para as suas atividades com uma ótica, né, de melhorar as suas atividades para que você consiga se destacar dentre os demais, entregando o que foi pedido e melhorando, né? É importantíssimo que você entregue, se você já entrega hoje, você já tem uma boa performance e tudo mais, isso é o feijão com arroz, né? Isso você não pode deixar de fazer antes de pensar em outras coisas para colocar junto do bolo, né? Isso é uma coisa... Hoje, Pode falar. hoje, desculpa, hoje na minha cadeira eu tenho sido algo mais próximo do eficiente. Eu tenho entregado bastante, eu tenho entregado um volume alto, sempre acima da meta. Ocasionalmente eu acabo não alcançando, né? Mas é muito pontualmente. E acredito que é sempre mais fácil a gente pensar em eficiência, né? Em velocidade. Poxa, como que eu posso acelerar isso aqui? Preciso passar por essa tela mesmo? Não dá para pular? O eficácia tem que sair um pouquinho fora da caixa, né? Tem que pensar em possibilidades que ainda não foram pensadas. E acredito que esse é o momento. Como eu ainda sou novo na empresa, não tem nem 4 meses que eu assumi a cadeira, acredito que eu ainda tenho uma mente fresca, sabe? As ideias ainda tão mais frescas, não tão, vamos dizer, contaminadas com o formato com que as coisas já funcionam, né? Acho que é mais fácil desenvolver criatividade neste momento em que eu ainda acabei de chegar na área. Certo, certo. Você está coberto de razão, assim, você está com um olhar ainda de fora, e esse era um ponto que eu ia abordar agora, assim, na nossa conversa, que assim, tenta controlar um pouco das suas expectativas
com relação ao tempo, né? 3, 4 meses numa empresa é pouco, né? Para você poder entender a visão do todo, essa big picture que eu te falei, de você propor as melhorias e tudo mais, nada impede que você já comece a propor, né, as melhorias. Mas tem essa consciência de que você está num período ainda de ambientação, né? E isso vai te ajudar também a você controlar um pouco da ansiedade, da preocupação, de será que é isso mesmo? Eu deveria estar em outra área e tal. E aproveita o processo para você aprender mais sobre a atividade, sobre a sua divisão como um todo, sobre o teu mercado, a tua indústria, né? Se esse de fato é uma área que você pretende fazer carreira ou que você pretende seguir, é importantíssimo que você entenda da tua indústria, né? O que é a tua indústria, né? Numa indústria de varejo. Indústria não é um termo que se diz só né, da siderúrgica ali, não. São várias indústrias. Tem indústria de tecnologia, indústria de serviço, indústria de comércio, a indústria do varejo. Por exemplo, né? Como é que funciona a indústria do varejo? Né? Você perguntas legais para se fazer, cara, como é que funciona a cadeia de valor, né, da minha organização? Da onde a minha empresa compra, né? Para quem que ela vende? A minha empresa fabrica? Ela poderia fabricar? Ou como que ela poderia comprar mais barato, né? Como funciona os centros de distribuição, estoque, logística? Como funciona a logística em outros países, em outros continentes? Como que a logística foi afetada com o coronavírus no Brasil e no mundo? Entender todas essas perspectivas, indiferente se você está no início da carreira, se você está num cargo baixo ainda, entre aspas, tá? Não tem importância nenhuma você fazer esses questionamentos todos e você levantar todo esse material, porque você está investindo na sua carreira, você está investindo no seu conhecimento, porque a partir do momento que você estiver falando com o gestor, ou falando com o gestor do gestor, ou com o gestor do gestor do gestor, e você tiver a brecha para você colocar essas análises, essa perspectiva de quem está na operação e quem está olhando para o mercado e quem está olhando para a indústria e tudo mais, claramente você vai surfar as ondas, você vai se diferenciar dos seus pares. Então é importante que você tenha esse olhar curioso sobre o teu setor como um todo. Aí você pode me perguntar, pô, Catice, mas eu vou fazer isso que hora, né? Eu recomendo fazer isso fora do horário de trabalho, né? Foi assim que eu fiz, não tem certo e errado, eu posso falar como eu fiz, eu sempre me dediquei para o trabalho fora do horário de trabalho, né? Claro, não com o computador do trabalho, né? Tem uma série de regras e leis trabalhistas aí. Eu não estimulo que ninguém faça isso, tá? Eu tô falando como foi para mim e o que eu recomendo para você aí, né? Não estou falando para todo mundo fazer isso, mas eu acho que é uma forma útil da gente aproveitar o nosso tempo. A gente tem que ter, sim, tempo com a família, tempo de lazer, tempo para cuidar da saúde e tudo mais, mas eu acho que se a gente esperar que a gente vai crescer na carreira olhando para o relógio a hora que entra e a hora que sai, ansioso para ir embora, ansioso pela sexta-feira, eu acho que a carreira não vai ser uma coisa legal, tá? Eu sempre curti muito estudar as coisas que eu estava envolvido na minha carreira, e isso era o primeiro indicador que eu estava feliz onde eu estava, né? Agora, se eu não estou feliz de estudar, sei lá, se eu entrar numa empresa de cimento e tiver que estudar cimento para saber como é que é a composição química do cimento, como é que são outras empresas, se eu não tiver feliz, se eu não tiver tesão nisso, cara, talvez seja um sinaleiro aí de que talvez não é cimento, ou talvez não é essa indústria, ou talvez não é essa empresa, entendeu? E esses questionamentos é uma balança. A gente não pode se fazer esses questionamentos e tomar conclusões com poucos meses na cadeira, né? Ao mesmo tempo, a gente não, porque é pouco tempo para a gente saber se é isso mesmo. Ao mesmo tempo, a gente não pode Sim. passar 3, 4 anos sem se perguntar isso, né? Trabalhando de segunda a sexta, aí vai para casa e volta. Eu acho que Porque senão, acho que a vida fica muito
será que medíocre? É muito pouco. Poxa vida, a gente passa aí 44, na minha situação, né, eu passo 44 horas semanais dedicados em atender clientes do varejo, dedicado em resolver cada caso que é direcionado para mim. São 44 horas semanais, é muito tempo. Se eu fizer isso de uma forma que é pesada, que é desgostosa, sabe, os impactos negativos disso para as outras horas que eu tenho na semana vão fazer com que eu produza menos nas outras atividades que eu tenho, sabe? Tenho uns amigos que eu me relaciono, tenho a minha família, eu tenho a faculdade, não vai fazer sentido se eu não gostar da atividade, não vai fazer sentido, eu não vou ter ânimo para produzir, sabe? E a forma com que eu enxergo que o mercado funciona hoje, ele não tem espaço para o cara que é medíocre, sabe? Você vai passar, de repente você passa ali 1, 2 anos performando mal, né? Poxa, o cara não está interessado, em algum momento você vai escorregar e você vai perder a oportunidade, sabe? Então, eu acho que é importante, sim, a gente se questionar, buscar entender se a área que eu estou atuando faz sentido para mim, sabe? E se eu vou estudar para ter know-how, para conversar com a chefe da minha chefe, não pode ser em horário de serviço, porque eu tenho que entregar, né? Eu tenho volume para estar entregando. É fora do horário de serviço que eu vou ter liberdade de acompanhar a entrevista com o nosso concorrente, que eu vou poder buscar entrevistas, analisar como é que está o mercado, como é que está a transformação digital nas outras empresas, quem que é o nosso foco, quem que a gente está buscando, né? Eu não posso fazer isso durante o horário de trabalho e diminuir o meu volume de entregas. Exato, exato. É muito importante mesmo. De novo, eu reforço que na nossa carreira a gente nunca vai ter, nem sempre a gente vai ter atividades que a gente gosta, né? É, e tá tudo bem. Só que a gente precisa, por mais que os poucos anos de carreira possam jogar contra nesse momento, a gente precisa ter discernimento de saber se essa atividade, por mais que eu não goste dela, se ela é temporária e vai ser importante para minha casca profissional, então eu vou continuar aqui. Ou não, está completamente desalinhado comigo como pessoa, né? Eu não acredito que tem um profissional e uma pessoa. Para mim é uma coisa só. Mas está muito fora do que eu acredito. Então, talvez seja o momento de eu migrar ou de eu fazer algum movimento lateral. Só que essa resposta, essa pergunta ninguém vai te fazer, né? Então, não dá para a gente esperar que o nosso chefe vai chegar para mim, vai chegar para a gente, vai falar assim no planejamento semanal, vai falar, pô, o que você vai fazer essa semana, tal, pô, vou ter que entregar isso, tal, beleza, beleza. E você separou um minutinho aí, ou tem alguma janela na tua semana para você olhar para tua carreira, para você refletir sobre as suas atividades. Chefe nenhum vai fazer isso, pouquíssimos. Não vai. Para falar nenhum, pouquíssimos vão fazer isso. Então, é importante que a gente coloque também essa reunião com a gente mesmo na agenda, né? Semanalmente, quinzenalmente, para olhar para esse tipo de coisa e tomar essas decisões sobre a nossa carreira, de se eu estou gostando da área, se eu estou gostando da indústria, se é isso mesmo, ou se eu quero passar por essa indústria até tal ponto, depois eu quero conhecer outra indústria. E essa maturidade de carreira vem com conversa, vem com falar com muita gente, vem com trocar com outros profissionais do mesmo setor de outras empresas, no LinkedIn, está aí para isso. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer para engrossar a nossa casca profissional e de conhecimento, de um monte de coisa, e, sem necessariamente estar relacionado ao cargo, né? A gente pode crescer muito no mesmo cargo. E eu vejo que, só para fechar esse ponto aqui de promoção, né? Eu vejo que a gente cresce e aí a gente é promovido. Às vezes que a gente é promovido sem estar pronto, é muito ruim para nossa carreira, é muito perigoso. Eu já vi algumas vezes isso na minha carreira.
de pessoas próximas de mim foram promovidas sem estar pronto como profissional, e aí elas para aquele cargo próximo, e aí elas passam a ser comparadas com outras pessoas que já estão nesse cargo há algum tempo, já estão pessoas que estão performando bem há algum tempo, e agora você está despreparado para esse cargo e está competindo com essas pessoas, você é avaliado mal, você acaba entrando num círculo ruim, vicioso, uma coisa puxa a outra e você acaba sendo demitido, por exemplo, né? Eu já vi isso acontecer. Então, os líderes hoje estão tão responsáveis, mas a gente não pode deixar que isso fique na mão do líder, né? Então, esse ponto é muito importante, porque a gente precisa estar pronto para o próximo cargo antes de ter o cargo, tá? Em linhas gerais, é esse ponto que eu queria destacar aqui para você. E agora, conectando um pouco aí de forma prática, ele mapeia aí qual que é os 5 mandamentos, ou sei lá, os 5 guidelines, os 5, não sei se são 5 o número também, mas sei lá, os objetivos da empresa, né, para este ano, para os próximos 6 meses, o que está na agenda, né, o que estão nos comitês, quais são os direcionadores estratégicos da área, né, lista esses indicadores, esses direcionamentos, olha para a sua carreira, para a sua atividade, para atividades da sua área, tenta fazer um link do que seria diretamente relacionado ou indiretamente relacionado. Poxa, melhorar a experiência do cliente. Eu vejo que o cliente reclama pra cacete de um parafuso aqui. Putz, será que não dá para melhorar isso? Né? Ou será que não dá para endereçar isso internamente? Será que eu não consigo conhecer a pessoa que projeta esse negócio, que faz esse tipo de coisa dentro da empresa? Ou será que eu não consigo fazer além do meu escopo? Né? Eu vou dar um exemplo, né, pessoal. Eu participei uma vez de uma reunião, início da pandemia aí, teve uma reunião online, né, com muita gente, né, dentro da divisão. Eu estava participando do grupo que estava organizando ali a reunião. E aí a gente tinha um deficiente auditivo dentro do grupo e que ele precisava ali da tradução de Libras ali para, né, dentro da dinâmica do evento, né, para ele poder acompanhar num ambiente de igual para igual com as pessoas que não tinham deficiência. E a gente não conseguiu cumprir ali da forma como a gente imaginava. A gente precisou fazer uma gambiarra ali com alguns aparelhos para que aquilo acontecesse, por um problema no software, né, que a gente utilizava ali. E, cara, eu me senti muito mal, né, como profissional ali, de não poder cumprir ali a minha atividade, que era proporcionar isso para aquele colaborador que tinha ali que tem esse problema, essa deficiência auditiva. E, cara, eu comecei uma guerra interna com as áreas de tecnologia, com as áreas de diversidade e inclusão, com as áreas que cuidavam do software, que não era de tecnologia, mas cuidava do software, com a própria empresa terceira, que oferecia para a gente o pacote, o software. E, cara, um grupo de trabalho ali com umas 25 pessoas ao todo ali que tinha envolvido, a gente conseguiu um plano de ação com prazos, com datas, com iniciativas que seriam feitas para atender aquilo, né? Então, para minha surpresa, algumas das deficiências que eu via no software ali, para quem tem deficiência auditiva, não estava no radar, não estava mapeado pela empresa. Então, através da nossa reclamação, da nossa reclamação positiva, né, que foi um trabalho em conjunto para melhorar o software, a gente abriu os olhos da empresa para uma série de outras coisas, né? Então, a outra empresa terceira de Libras, que presta serviço de Libras, estava envolvida também. Então, foi um grande trabalho em conjunto. Eu pude organizar só, o trabalho foi feito todo pelo grupo. Então, mas partiu de mim essa insatisfação, de juntar essas pessoas e colocar todas juntas numa sala uma sala virtual aqui para a gente organizar isso e para a gente conseguir isso.
isso virou um projeto depois da área, tal. Depois eu saí do circuito, mas eu podia acompanhar depois, e é muito legal poder ver isso acontecendo, né? E o mesmo a gente pode fazer da mesma forma para um cliente, né? Eu fiz para um par meu que tem essa deficiência, mas pode ser a mesma coisa para um cliente, para um fornecedor e tal. Se a gente acredita em alguma coisa, a gente vai atrás daquela parada e não tem nada que segure a gente, né? Show. E o ponto que eu quero trazer é que isso eu fiz, o meu motivador foi um sentimento de mãos atadas. E eu queria pôr um fim nisso, né? Tava de mãos atadas ali, eu não fiquei satisfeito com aquilo. Mas o motivador de uma outra atividade que dá para fazer algum paralelo com essa iniciativa, o motivador pode ser desenvolvimento, pode ser promoção, pode ser o próximo passo, tá tudo bem. Cara, eu quero melhorar o processo na minha área aqui em X%, porque em cima desse processo de melhoria eu quero ganhar visibilidade, eu quero ser promovido. Não tem nada de errado nisso. Ainda mais quando é arquitetado, né? Por que não desenhar no papel? Cara, os objetivos da minha área são esses. Os objetivos do meu chefe são esses. Os objetivos da minha atividade são esses. Eu vejo uma conexão aqui. Propõe um processo de melhoria e que vai tomar X horas da sua semana e que você vai conseguir trazer X, Y de resultado. Isso é muito bem visto, cara. Todas as empresas gostam disso. Então, Legal. fica esse insight para você de aproveitar a melhoria de algum processo que você esteja envolvido para você poder se destacar dos demais. Eu acho que é uma boa forma de olhar. Um insight extra ainda nessa linha de raciocínio. Faça com que seja o trabalho do grupo. É importantíssimo isso. Convide o grupo, dê a ideia, mas convide o grupo para trabalhar em cima dessa ideia e venda o trabalho do grupo, né? Em pacote, envelope, essa entrega, né? Faça o envelope ali desse presente que é a entrega como entrega do grupo, não foi sua, foi do grupo. Dessa forma você vai trazer todos junto para você, né? Você vai trazer o grupo para você. Você não vai ser aquele cara arrogante que quer trabalhar sozinho, que pisa nos outros. Muito pelo contrário, você vai ser um cara que vai potencializar o grupo. E você vai exercitar muita liderança do início da sua carreira, né? Você vai estar liderando a sua atividade, liderando esse processo de melhoria, dando voz para as pessoas. E nas entrelinhas está o nome do Eli ali, sem dúvida nenhuma, vai estar a tua assinatura, porque tem a tua digital ali, foi você que idealizou, foi você que desenhou lá no passado, então não precisa nem falar quem fez, vai todo mundo saber quem fez. Então, isso é uma baita de uma estratégia para você se destacar aí dentro da sua atividade. Agora, isso para você, né, promoções de forma geral, tá? Para você, isso eu acho que vale para qualquer momento da sua carreira, não só para agora. Agora, olhando agora para aqueles objetivos ali do início, né, que a gente tinha falado, eu pensei aqui em quatro passos, né? Eu vou te passar escrito depois, mas eu pensei aqui em 4 passos que eu acho que pode te ajudar nessa jornada aí. Eu vou falar eles agora, mas assim, para você conhecer a empresa, entender os objetivos, a linguagem da empresa, a comunicação eficiente, que é um pouco daquele que a gente tinha falado, né, de curto, médio prazo, e depois migrar para uma área comercial, acho que é importante primeiro você ter listado esses objetivos no teu caderno, no teu Excel, no teu, sei lá, no teu e-mail, no teu bloco de notas, enfim, qualquer lugar que você use para fazer a gestão da tua carreira. Acho que é importante você ter esses objetivos listados. E aí, como primeiro passo, coloquei aqui como conversar e conhecer, né? Pega aqueles seus objetivos que você tem ali listado, de curto, médio prazo e até o de longo prazo, e começa a conversar com pessoas, né? Marca conversas com pessoas de dentro da tua empresa para conhecê-las, né? A fim de esclarecer os seus objetivos aí, né, de carreira, né? Então, faça um convite assim aberto, né? Fala, poxa,
vi aqui teu nome no sistema, ou eu sei que você trabalha com a área tal, queria marcar um bate-papo rápido aí de 20, 30 minutos, tal, para a gente poder bater um papo, porque eu queria conhecer um pouco mais da tua área, ou entender os objetivos aí da tua divisão e tudo mais, ou os principais desafios. Pensa em algumas perguntas que você gostaria de mapear. Isso pode ser entre outras áreas, ou pode ser dentro da sua própria área, né? Tenta Uhum. cavar essas É, perguntas. Pode falar. essas pessoas, elas não necessariamente precisam estar em posição de coordenação, de liderança. São pessoas, Pessoa. podem ser analistas, porque eu quero conhecer a área deles, quero conhecer as dores, as dificuldades. Exato, exato. Um dos seus pontos aí poxa, conhecer a empresa, né? Ter essa visibilidade da empresa. Então, pega um sulfite aí, desenha as grandes áreas da empresa e marca conversas com essas pessoas aí, uma de cada área, tal, para você ir construindo o que é a empresa, né? Quais são as áreas da empresa. E aí eu acho que é legal você pensar em algumas perguntas, né, para conduzir essa pergunta, essa conversa, né? Então, por exemplo, o que a tua área faz, né? E quais são os grandes objetivos da sua área, né? Sua área faz XPTO. Qual que é o objetivo principal da sua área? É oferecer a melhor experiência para o cliente. Não sei. Quais são os principais desafios da sua área? Puxa, a minha área, o principal desafio aqui é custo com logística muito alto. Então, a gente trabalha para reduzir o custo com logística. Ou não, a gente trabalha para reduzir o número de reclamações. Enfim, tenta mapear, e aí usa um Excel aí para mapear isso, né? Com quem que você falou, né? Qual que foi a pessoa, né? O tema central ali da conversa, quais foram as respostas dessa pessoa sobre as 3 perguntas que você fez para ela, sei lá. Se você quiser, você pode até mandar essas perguntas no corpo do invite ali, do e-mail, para a pessoa se preparar também. Mostra também um pouco da tua organização ali, da pauta que você quer seguir. E eu acho que esse é o primeiro passo, Aline, de você fazer essa conversa, conhecer essa pessoa, criar uma relação com essa pessoa. E aí tem um termo no mercado que se diz de cold call, né? A ligação fria. Um termo de vendas, né? Ligação fria mesmo, né? Cold call. Pega ali o nome no sistema, o telefone, o e-mail e manda e-mail. Sem nenhuma apresentação, conexão com ninguém e tal. Manda 10 e-mails, é possível que 2, 3 pessoas te respondam, por exemplo, né? Fica preparado para ter um retorno baixo. Tá tudo bem, né? As pessoas estão ocupadas e tudo mais. Não se frustre. Mas vai com isso em mente que aí você vai conseguir ter uma conversão como se fosse uma venda, né? Um funil de vendas. Você vai colocar vários convites, as pessoas vão, um número menor de pessoas vão topar fazer essa conversa, você faz essa conversa com essas pessoas, cria relação, cria vínculo, aumenta o teu networking dentro da empresa, né? Que eu acho que vai ser muito legal aí para você. Esse ponto de criar relação, então ele implica que eu não vou só fazer uma ligação com essa pessoa na vida para conhecer a área e depois nunca mais vou falar com ela. Exato. Eu, eventualmente, vou conversando, atualizando, Eu ia falar agora. trazendo novas perguntas. É o que eu ia falar agora. Faz o convite, faz a conversa e faz o fechamento. Como que é o fechamento? No final da conversa, quando estiver chegando ali nos minutinhos, não deixa estourar. Por mais que o papo esteja bom, seja fiel ali o relógio. Senão vai ser uma experiência ruim ali logo de início, né? Contratou 20 minutos, é 20 minutos. 30 minutos, 30 minutos. E confere, né? Acho que só para antes de falar do fechamento, confere, né? Então, contratamos 20 minutos. Começou às 2 horas da tarde. Então, a gente tem até as 2h20 aqui, né? Tudo bem para você até as 2h20. Assim como a gente fez aqui no início. Né? Você contrata, você já tinha combinado aquele horário, só confere ali, porque às vezes aconteceu alguma coisa, a pessoa está, puxa, se der para terminar antes seria um pouco melhor e tal. Você deixa a pessoa mais à vontade. Então, faz o fechamento,
falando, acho que vai variar dependendo das perguntas e do papo como se desenrolar, mas algo nessa linha. Poxa, adorei, né, essa conversa. Se você de fato adorou, seja honesto, né? Poxa, adorei essa nossa conversa aqui. Tomei várias notas, coisas que eu quero estudar e que eu quero pesquisar um pouco mais sobre o que a gente falou. Tudo bem se a gente voltar a falar daqui a algumas semanas? Eu queria voltar com algumas outras perguntas para você. Eu acho que vai ser bacana a gente manter essa janela de comunicação aqui. Pronto. Vai ser muito difícil da pessoa falar, não quero voltar a falar com você. Enfim. E aí, na Uhum. segunda conversa, já vai estar mais próximo Se dessa eu pessoa. respeitei o tempo na primeira conversa, né? Isso, Tem que ser uma experiência bacana para ela também. isso. E aí, você fazendo isso com 10 pessoas, com 20 pessoas, cara, você vai acumular um conhecimento muito grande da empresa como um todo. Agora, lógico, você vai fazer essa conversa em que momento, em quantas conversas? Coloca uma conversa por semana, né? Vai na manha, né? Para você também não bloquear Legal. muito a sua agenda e comprometer muito o seu tempo de trabalho, né? E ao mesmo tempo que você vai melhorando, você vai trabalhando nisso. Né? É, Pode falar. mas será que é necessariamente um problema eu propor essas conversas fora do horário de trabalho? Ali na saidinha, poxa, vamos pegar meia horinha assim que a gente bater o ponto? Vai depender muito da tua abertura com a pessoa, né? Tô partindo do pressuposto aqui que você não conhece essa pessoa e que vai ser com foco no trabalho. Eu acho mais Uhum. vai ter menos atrito se for dentro do horário de trabalho. Fora do horário de trabalho, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil para essa pessoa topar. Então, eu acho que você vai ter uma conversão maior se for ali coisa de 20 minutos dentro do horário de trabalho, né? Fora do horário de trabalho, por exemplo, você pode fazer Certo. essa mesma abordagem, só que com profissionais da tua indústria. Então, outros concorrentes, outras empresas que fazem parte da sua cadeia de valor, da tua empresa que você trabalha, né? Que trabalham com logística, que trabalham Uhum. com, sei lá, com o fornecimento de alguma matéria-prima. Pensa lá, a empresa ABC. A empresa ABC faz o transporte das suas mercadorias. Conversa com o analista de logística dessa empresa e conhece um pouco mais, faz as mesmas perguntas para a empresa, né? E você vai conseguir construir um olhar ali de, poxa, quando você estiver ali dentro de alguma discussão de algum trabalho, você vai falar, poxa, eu sei que isso é um desafio lá da empresa tal, porque eu bati um papo uma vez com uma pessoa de lá e tem um desafio lá de redução de custo também. Um pouco do processo deles, a cadeia de valor deles envolve, sei lá, o combustível XPTO, o gás XPTO, ou é por trilha. Então, eles fazem toda a logística por trilha. Você sabia que no Brasil tem tanta de malha viária, malha ferroviária e tudo mais? Nos Estados Unidos tem tanto mais, né? Então, essas conexões, Uhum. esses questionários, essas questões e essas contribuições dentro de reuniões, dentro de desenhos de novos serviços e processos, é isso que vai alavancar a tua carreira, é isso que vai te diferenciar dos seus pares, é isso que vai facilitar com que você faça conexões ali para melhorar os resultados que você traz para a tua organização. E isso vem, cara, com conversa com outras pessoas, com outros contextos, e aí vai construindo cada vez mais uma casca que você vai estar cada vez mais robusto, um profissional mais completo. E você vai ver, batata, cara. É possível que você faça alguns questionamentos que nem o teu gestor direto faria, né? Porque ele está tão consumido com a rotina, com o dia a dia, com garantir que as coisas vão acontecer, e ele perdeu um pouco esse olhar para fora. Então, aproveita essa estratégia de conversar com pessoas e conhecer, né? Para você adquirir essa informação. Esse é o passo 1, né?
Que legal. que eu coloquei aqui para a gente pensar sobre isso, né? Então, faça isso. Acho que um passo 2 aqui para você é organizar essa informação. Então, eu acabei falando um pouco no passo 1 aqui, né, do Excel. Mas um passo 2 aqui é organizar essa informação. Então, é importante que você mantenha uma ordem das coisas, né? Eu sou suspeito para falar porque eu uso muito Excel, mas eu acho que o Excel ajuda a gente a organizar as ideias e facilitar a pesquisa das coisas. Mas, independente da plataforma que você vai usar, faça de uma forma que você consiga tabular todo esse conhecimento, todas essas notas que vai sair do caderninho enquanto você estiver fazendo essas conversas e tudo mais. Não deixa se perder entre as folhas, porque esse conteúdo, você precisa capitalizar esse conteúdo, né? Você precisa pegar esse conteúdo em algum segundo momento e executar ele, colocar ele dentro de alguma atividade, dentro de alguma conversa. Você precisa usar esse conteúdo, né? O terceiro passo aqui é o executar, né? Eu coloquei aqui entre parênteses incorporar nas suas atividades e propor melhorias. Então, pega tudo que a gente falou até agora, né, de transformação digital, de leverage insiders, né, de aproveitar a força interna de trabalho, de propor melhorias e tudo mais, de entender para onde a empresa está indo, dos direcionadores estratégicos, incorpora, e essas conversas todas com pessoas de dentro da empresa, com pessoas de fora da empresa, incorpora tudo isso dentro das suas atividades, aos poucos, com projetos de melhorias, que eu tenho certeza que você vai começar a se destacar de uma forma que não vai ser apenas pela meta, vai ser pelo teu comportamental, vai ser pela tua mentalidade, vai ser pela tua forma como você olha a área. E aí os teus concorrentes aí, né, os teus pares, eles não vão conseguir, cara, fazer igual, porque é um trabalho que você começou lá atrás, que você veio construindo ao longo do tempo, e a hora que as coisas começam a acontecer, elas acontecem muito rápido, né? É uma abertura que você tem com o gestor do gestor do gestor, você falou um projeto, ali na semana seguinte você já está com outra área que você conectou e as coisas vão acontecendo, as pessoas não entendem o que está acontecendo, aí elas vão te chamar de puxa-saco, mas elas não vão ver que você trabalhou horas e horas e horas para conhecer cada vez mais o teu mercado, da tua indústria, para que você se dedicou mais do que elas, você não deixou de bater as metas, você fez mais do que fez mais do que elas e ainda entregou mais ainda. Então, esse é o terceiro passo. Olha só. Executar. A possibilidade de ouvir críticas, mesmo construindo, mesmo trazendo sugestões de soluções que seriam para a equipe, para um conjunto, ele ainda existe. 100%. Não é possibilidade, é certeza. Você vai receber críticas. Você vai receber críticas. Caramba! Cara, todo mundo recebe críticas, todo mundo... ninguém agrada a ninguém, né? É impossível você agradar os 9 com que você trabalha, os 8, é impossível você agradar a todos. Ainda mais quando você se propõe a fazer alguma coisa Nossa. diferente. Então, quanto antes você entender isso, mas entender de verdade, e não dar bola para isso, melhor vai ser para a tua carreira. E aí também aconteceu algo parecido comigo na minha carreira, onde eu comecei a não ver barreiras, né? Eu comecei a fazer exatamente isso que a gente tem falado agora, de falar com outro setor, de conhecer e fazer as conexões e falar com o gestor do gestor do gestor e as coisas Legal. acontecendo. E aí, cara, meus pares que estão fazendo o, o feijão com arroz ali e estão esperando a boa vontade do gestor avaliá-los bem e tal, que estão nos 50 por hora ali, nos 50 quilômetros por hora, respeitando o radar, cara, não tenha dúvida que eles se incomodaram e que eles, no café ali, me criticaram. Tá tudo bem. Eu digo isso, que quanto antes você entender isso, é melhor para sua carreira, porque, cara, quando eu comecei a ter que lidar com isso, né, as críticas, eu me senti muito mal, fez mal para mim, eu fiquei muito baqueado. E eu já tinha escutado isso, você está escutando isso de mim agora, que as críticas vão existir, que você não vai acreditar
que você não vai conseguir agradar todo mundo. Eu já tinha escutado isso, cara, mas eu só aprendi a lidar quando aconteceu comigo. Quando algumas pessoas que eu considerava amigos, né? A gente almoça junto, né? A gente toma café junto. E essas pessoas estavam ali me criticando a ferro e fogo, falando mil coisas a meu respeito. Ali eu tive que administrar ali a dor de estômago, né? E ali eu cresci, né? Nessa situação eu cresci. E eu sempre tive a consciência muito tranquila, que eu sempre trabalhei muito, né? Eu sempre levei o trabalho muito a sério, eu sempre me dediquei muito além dos meus pares, muito além do que eu era remunerado para isso. Eu sempre colhi os meus resultados na mesma medida, né? Então, quando alguém me chamava de puxa-saco ou alguma coisa nessa linha, eu não dava a mínima, porque eu sabia que eu não era superficial. Todas as minhas conversas eram sempre muito embasadas pela dedicação que eu tive, né? De ir atrás de conhecimento, de leitura, enfim, de tudo que eu fiz. Então, eu estou falando isso para você porque vai acontecer, fica tranquilo, faz parte do jogo, e quanto antes você aprender a lidar com isso, melhor, né? Algumas pessoas nunca vão entender isso e vão ser sempre parte da Rádio Peão, sempre parte da fofoca. Cara, cada um joga do lado que quiser, né? Eu nunca gostei desse lado, eu acho que é um lado ineficiente, que sempre reclama. É um termo que tem no mercado aí do CL treta, né? É o cara que é o CLT da treta e que tá sempre reclamando de alguma coisa e que nunca tá satisfeito. Então, eu não acho que é por aí. Eu acho que tem um lado da abundância muito legal em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de cenário, né? Então, se o teu gestor é ruim, se a tua equipe é ruim, cara, tudo isso você consegue contornar. E se você tiver uma mentalidade forte naquilo que você quer seguir, quer perseguir, né? Eu acho que é importante você ter essa clareza, que você vai ter as suas críticas, saiba lidar com elas. Eu acho que tá tudo bem, faz parte da vida. E acho que é isso. O quarto passo aqui, Eli, que eu queria compartilhar contigo, é o analisar e acompanhar, né? Então, o que é isso, né? Você imagina que você está ali há 2 meses fazendo essas conversas, você já está colocando em prática, já está executando, está organizando ali todos os passos que a gente falou. É importante que você analise, né? E eu coloquei aqui 80-20, né? Então faz o paretão, né? A lei do Pareto, né? Olha ali quais são os 20% que estão trazendo os 80%. Então, das várias oportunidades que você identificou ali de melhoria, que você conversou com uma área, com outra área, estou fazendo isso, não sei o que, você vai ter vários insights ali do que melhorar. Tente identificar quais são os 20%, né, que vão te trazer os 80% do resultado. Então, e aí, mantenha o contato próximo com o teu gestor, compartilhe um pouco dessas conversas, o que você tem aprendido com essas conversas, um pouco do que está por trás da sua intenção, né, com essas conversas, que você quer conhecer a empresa, que você quer conhecer cada vez mais a operação e que você tem identificado oportunidades aqui e ali. E aí, junto com o teu gestor, tenta construir esse 80-20, né? O que é o mais eficaz ali, que vai trazer maior retorno para a tua área. E aí, a hora que você tiver a mão ali do que é o ouro mesmo, né? Poxa, essa atividade aqui, esse projeto de melhoria vai trazer mais resultado. Aí você começa a funilar mais os conhecimentos, as conversas, mais voltado para isso. Porque você precisa ser eficiente, né? Então não adianta fazer 50 conversas de vários assuntos dispersos que você vai ser legal para falar, para contar para alguém, mas vai ser pouco efetivo ali no teu projeto de melhoria. Então pensa sempre assim, projeto de melhoria para você se diferenciar. Então, inclusive as conversas, elas devem ser direcionadas pensando aí no Pareto também. Se eu tenho muitas conversas mais para sondar outras áreas, de repente construir possíveis laços de amizade, não são tão interessantes
por esse momento, para eu estar focando. Isso. Pensa, a sua atividade, seu objetivo, né, com isso, ele precisa ser bem focado, né? Então, você tem um objetivo ali de você se destacar, de você, ao fim do término aí dos 6 meses, né, de você se diferenciar dos seus pares e tudo mais, o que você consegue fazer dentro disso, né? Poxa, eu consigo me destacar. Como é que eu me destaco? Pô, uma ideia aqui é alguma iniciativa de melhoria do meu processo. Para eu melhorar meu processo, eu preciso conhecer mais, não só da minha área, mas do que está em torno, né? Então, se você está se ao longo das conversas você identificou uma oportunidade ali numa parte de logística, neste momento, talvez você pode deixar para um segundo momento a conversa com a parte de RH, com a parte de jurídico, com a parte de marketing, porque você está identificando uma parte, uma iniciativa que vai poder te trazer mais retorno ali na logística, porque você viu que o parafuso quebra na logística, a hora que desce do caminhão, entendeu? Não sei se é esse o caso, estou viajando aqui, mas para você focar, mas isso você só vai saber a hora que você começar, né? Então, começa, por isso que é um quarto passo, né, de analisar e acompanhar. Então, vai fazendo as conversas, vai conhecendo, tabulando conhecimento e tudo mais, e conforme a banda toca, você vai identificando aonde você pode afunilar mais. Poxa, eu vi que a área de tecnologia está fazendo uma coisa legal pra caramba aqui, porque um cara falou para mim que essa área tá. Então, ele me conectou com essa outra área que eu acho que pode ter fit com o que eu estou fazendo aqui. Então, pô, eu vou priorizar essa conversa em detrimento da outra, porque isso aqui vai me trazer mais retorno para este momento. Só um exemplo, né? Esse é o analisar. E o acompanhar é a gestão da agenda, né? O que é a gestão da agenda? Poxa, eu falei com o Elienay aqui no dia 15 de outubro. E a gente combinou aqui, eu falei para ele, fiz um fechamento aqui da reunião com ele, de que nas próximas semanas eu ia voltar com ele, porque eu tinha algumas dúvidas, que eu queria pesquisar mais alguns termos e tudo mais. Mas, pô, já é 15 de janeiro, eu nunca mais falei com ele, né? Não pode ser assim. Então, coloque um lembrete na sua agenda, no seu Outlook, no seu e-mail. Quando será o retorno com cada um dessas pessoas, para você manter essas pessoas informadas, ou você fazer o acompanhamento que você combinou com essas pessoas, né? Então, eu acho que esse é um quarto passo legal para você analisar qual é esse tipo de conversa que estão indo e acompanhar as conversas que já passaram, né? Se você precisa fazer alguma ação. Pode ser uma nova conversa, mas pode também ser um e-mail, né? Olha, sobre aqueles pontos lá, eu vi esses outros artigos aqui, você já viu e tal? Pô, manda um e-mail, já teve um ponto de interação ali, não foi a conversa, não foi o olho no olho, mas teve uma interação do e-mail, de uma mensagem e tal, você entrou em contato, você deixou aquecido, né? Aquele ponto de networking. Acho que era isso, Eli. Não sei se você tem alguma dúvida, fica à vontade, mas eu falei bastante, fiz um início aqui de um olhar aqui, né, para a transformação digital como pilar central, que eu acho que dá uma série de insights para a gente trabalhar em cima. Passei por algumas outras coisas aqui no decorrer e no finalzinho aqui meio que um passo a passo para você poder levantar essas conversas aí, essas informações e construir em cima de um programa de melhoria para a sua atividade. Show de bola. Eu gostei muito. Eu gosto muito de conhecer pessoas, né? Eu sou o cara que, você já sabe, que gosta de estar ali na copa, de mandar um oi, de conhecer gente no elevador, né? De se relacionar. Mas eu tenho um problema que eu acabo saindo do foco, né? Acabo construindo amizade, vamos falar como é que foi o final de semana, e o Corinthians, como é que tá? Né? E nesse momento, isso é legal também, mas nesse momento, principalmente no momento de quarentena que eu entendo a empresa, numa empresa num formato home office que eu tenho e que as oportunidades de comunicação são muito escassas, meu objetivo é focar
na carreira, sabe? Entender melhor as outras áreas, conhecer a empresa onde eu estou trabalhando, qual que é a linguagem que eles se comunicam, ver se existe sinergia com o que eu quero para a vida, com a linguagem que eu utilizo também, e buscar caminhar junto, sabe? Eu gostei dessa proposta, vou fazer e vou tomar notas. Vou acompanhar isso, para não deixar as conversas morrerem e para não deixar perder o foco também, sabe? Para não virar uma coisa que justamente, poxa, morreu, não, conversamos aqui, ouvir também no concorrente, tá falando, estão trabalhando com isso e não direcionar isso, sabe? Show de bola. Tá certo. No mês passado, acredito que foi no comecinho do mês passado, eu dei uma pesquisada no LinkedIn e eu descobri que eu já tinha conexão com uma menina que trabalha nessa empresa, que ela estudou na mesma faculdade onde eu estudo, né? E eu lembro dela de corredor, de já ter visto ela por lá, mas acho que a gente nunca tinha batido papo, né? E eu chamei ela no LinkedIn, a gente marcou uma conversa, a gente foi bater papo. E primeiro que eu marquei uma conversa, não, no máximo 30 minutos pra gente bater um papo. Marquei fora do horário de trabalho, né? Combinei 30 minutos, a gente passou, porque ficou legal, a menina é gente boa, ela é comunicativa, a gente, poxa, que gente boa, vou bater papo. Extrapolei, não respeitei o tempo que eu tinha proposto, e depois eu lembro que eu mandei 2 mensagens para ela, e já deve ter quase 2 semanas aí que eu não mandei mais nada, e tá quase morrendo. Eu acredito que eu ainda tenho chance de me conectar com ela, e já vou levar isso como lição para as próximas interações que eu for fazer. E amanhã eu vou mandar mensagem para ela, já tenho atualizações dos assuntos que a gente estava conversando. Show de bola. Bom, é isso, Eli. Cara, queria super te agradecer aqui pela participação. Acho que foi muito, muito legal. A gente acabou falando bastante aí, mas acho que para mim foi uma experiência muito rica aqui, né, de poder compartilhar um pouco das minhas experiências aí contigo e com todo mundo que está acompanhando aqui. Então, espero que tenha sido rico para você também. E, novamente, muito obrigado por ser o primeiro aqui convidado do quadro ESC, do Carreira Talks. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Catice, eu que agradeço. É sempre construtivo. É sempre muito bom conversar com você, falar sobre carreira, falar sobre transformação digital, falar sobre o mercado, né? Eu que agradeço o seu tempo na agenda para a gente estar conversando sobre isso. Eu sinto falta da estrutura, eu sinto falta de tutor, né? Agora no varejo, nessa nova fase, como efetivo, né? Trabalhando em regime CLT, e ainda tem a faculdade rolando e tanta coisa. Poxa, a pandemia, para mim foi muito construtivo. Eu espero que a galera que está acompanhando tenha aproveitado os insights que você trouxe, né? Com certeza você dedicou tempo para preparar esse material e eu agradeço. Vou colocar em prática e eu te retorno sobre as novidades, sobre os próximos passos, sobre as mudanças que eu tiver na carreira. Show de bola, Eli. É um prazer, cara. Conta sempre comigo, com o Carreira Talks de forma geral, não só você, mas todo mundo que está acompanhando aqui. O coração do Carreira Talks é falar sobre carreira, é por isso que tem Talks no nome. É nisso que a gente acredita. E para você que está acompanhando até aqui, né, a gente, se você tem alguma dúvida, alguma situação ou problema ali no trabalho e quer participar aqui deste quadro com a gente, manda um e-mail para contato@carreiratalks.com.br. O e-mail certinho está aqui na descrição do vídeo. Coloca lá no assunto Ask Series, seu nome, seu WhatsApp, escreve um breve contexto ali do que está pegando e como é que a gente pode te ajudar. Compartilhe também o link do seu LinkedIn, se você tiver, para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o seu perfil profissional. E a gente entra em contato para agendar essa conversa, assim como a gente fez com o Eli. E eu acredito muito nesse tipo de quadro aqui, é o primeiro. Acho que vai ser bacana para a gente
poder compartilhar os desafios, né? Acho que a pergunta de um pode ser a pergunta de outro, e dessa forma a gente consegue cobrir também muitas dúvidas, né, que surgem no início da carreira, e acho que eu adoraria ter um quadro desse no início da minha carreira, então acho que é isso que está por trás também do ESC. E é isso, galera. Eli, obrigado mais uma vez. Vou colocar o link do teu LinkedIn aqui, das suas mídias, para a turma poder te acompanhar aí, conhecer um pouco mais sobre você. E é isso. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Pode falar, Show pode de falar. bola, Catice. Obrigado, pessoal. A galera que está aí também. Poxa, entre em contato, peçam, vamos se conectar aí pelo LinkedIn, vamos conversar, vamos falar sobre carreira, sobre futuro. E obrigado mais uma vez. Show. Valeu, Eli. Obrigado, cara. Valeu, Gatice. Boa noite. Qualquer coisa, tamo aí, viu?